Se você assistiu Divertidamente 2, deve ter ficado pelo menos com um pouco de raiva da ansiedade, assim como todo mundo. Só a ansiedade. Mas será que você recorda todas as coisas terríveis que ela fez durante o filme? A Riley exige emoções mais sofisticadas que vocês. Calma aí! Apesar dela fazer a Riley reconhecer o seu erro e pedir desculpas pra Val por ter causado um transtorno às garotas do time, antes disso ela já tinha feito algo nada bom, que demonstraria mais ou menos qual o caminho que a nova emoção iria fazer a garota percorrer ao longo dos próximos dias. Isso porque quando ela esbarra na Val e acaba conhecendo a capitã dos Falcões que ela tanto admirava, a nova conhecida a chama pra ver o ginásio por dentro. Imediatamente a alegria fala pra ansiedade que ela iria entrar com suas amigas Bree e Grace, mas a emoção laranja prioriza seguir Val, pra poder ficar bem com o novo grupo que ela queria fazer parte. Como a gente nota ao longo do filme, isso demonstrava que a antagonista não estava nem um pouco interessada em manter a lealdade da Riley às suas mais antigas amigas em São Francisco, mesmo que fosse um pequeno gesto como esperar para entrarem juntas. Esse é só o começo de todas as coisas terríveis que a nova emoção iria causar na vida da Riley no segundo filme, como você vai ver agora com a gente. Não esqueça de pegar a sua pipoca e controlar a sua ansiedade. Tá começando mais um Team Vengeance! Pouco depois de ter conversado com a Val e ter pedido desculpas, quando as garotas já estão no ringue de patinação, Bree e Grace se aproximam de Riley e falam sobre como elas formam uma boa equipe. E como elas são um trio de melhores amigas, nada mais natural do que elas jogarem no mesmo time durante o acampamento. O detalhe é que se não fosse pela ansiedade, a Riley já teria agradecido a Val o convite para fazer parte do time dela durante o acampamento, mas que iria ficar com as amigas dela porque era uma promessa que tinham. Só que não é isso que ela faz. E nesse momento a gente vê uma das cenas mais tristes do filme, que é quando a Riley despreza a Bree e a Grace e vai pro time da Val. Esse tipo de atitude, gente, só mostrava como a ética e a moral da Riley estavam ficando cada vez mais instáveis. Somos emoções reprimidas! Antes do que acabamos de falar acontecer, a gente vê que quando a ansiedade aperta os botões para fazer a Riley ir pro time em que as suas amigas mais próximas não estão, o seu corpo reluta. Então a alegria explica que isso estava acontecendo pelo fato do senso de si mesma da Riley era forte demais em relação a ela ser uma boa pessoa. Essa explicação foi o suficiente para que a ansiedade entendesse que aquilo na verdade estava atrapalhando os seus planos. Então antes que todos pudessem perceber, ela arranca repentinamente o senso de si mesma da Riley e usa o equipamento criado pela própria alegria para mandá-lo para bem longe, mesmo com a primeira emoção da garota tentando evitar que isso acontecesse. Daquele momento em diante, a nossa protagonista passou a ser uma pessoa totalmente egoísta e sem identidade própria, o que a levaria a fazer coisas que a Riley normalmente nunca faria. Então essa foi uma das piores paradas que a nova emoção laranja acabou fazendo na mente da garota. E como a própria Riley também tinha dentro de si o desejo de ser uma pessoa melhor, todos nós também devemos ter. E se você também quer isso, comenta aqui embaixo #bondade. Depois de cometer a atrocidade de arrancar sumariamente o senso de si mesma da Riley e mandar ele para os confins da mente da garota, a ansiedade agora queria colocar a memória laranja que ela mesma tinha criado e levá-la até o centro de convicções. Nessa hora, as antigas emoções bloqueiam o caminho para impedir que aquilo acontecesse, o que tornaria tudo ainda pior do que já estava. E é nesse momento que a gente vê o Vergonha pegando todas elas e a colocando em um frasco de vidro, para que então fossem enviadas para o cofre do esquecimento. Isso deixa claro que desde o princípio a líder das novas emoções já tinha arquitetado um plano, para caso as antigas atrapalhassem, elas serem, entre aspas, deportadas da central de comando. O que fica muito evidente, já que a Tédio fala que a alegria era muito antiquada. A inveja é a responsável por abrir o elevador que levaria a ansiedade para o centro de convicções, e o Vergonha, que era tão tímido, agarrou as antigas emoções e as colocou dentro daquele lugar que a gente comentou. Ou seja, a intenção provavelmente sempre foi fazer isso desde o princípio. Alegria, eu tô só curiosa. Será que eu Obrigada, posso... agora não. Pouco tempo depois, quando o time das Falcões está saindo depois de mais um treino, elas passam pela porta da sala da treinadora e comentam que gostariam muito de saber o que tinha nas anotações. Afinal, era lá que estavam todas as informações sobre o desempenho delas
problemas e seus pontos fortes e fracos na visão da professora. Aquelas palavras foram o suficiente para fazer a emoção laranja bolar um plano totalmente antiético, mas que para ela era algo completamente necessário: ler escondida as emoções de outra pessoa. Gente, isso é uma coisa muito errada. E mesmo com a tentativa da tristeza que tinha retornado escondida à central de emoções, ela conseguiu fazer com que a garota realizasse a má ação de entrar escondida na sala e ler o que a professora tinha escrito. E isso é uma coisa que você sabe que a Riley nunca faria se todas as emoções estivessem onde deveriam. Eu vi esse filme há alguns anos. Como a gente comentou agora há pouco, quando a ansiedade arranca o senso de si mesma da garota, isso muda completamente os comportamentos dela. A gente pode perceber isso durante a noite, quando todas as meninas que fazem parte do time estão reunidas e Riley, Bree e Grace estão presentes. Naquele momento, a protagonista, completamente estimulada pela emoção laranja, começa a fingir ser alguém que ela nunca foi, passando para as suas antigas amigas um ar de falsidade que elas nunca tinham presenciado antes. Por exemplo, quando as garotas perguntam coisas como a banda e música preferidas, Riley começa a dar respostas que não tem nada a ver com a realidade, o que faz com que as outras notem que nada daquilo era real. Outra das coisas terríveis que a gente vê a líder das novas emoções fazer é criar de maneira secreta um local onde ela comanda à distância um grupo enorme de trabalhadores da mente da Riley, fazendo intensivamente ideias e possibilidades de coisas terríveis que poderiam acabar acontecendo com a garota. Claro que eram só as piores, o que acabou fazendo com que a mente dela ficasse completamente poluída. Essas paradas permearam a mente dela de tal forma que ela não conseguia dormir, o que inevitavelmente iria fazê-la não descansar adequadamente e teria uma performance péssima nos treinos de hóquei. O pior de tudo, pessoal, é que a ansiedade impedia os trabalhadores de criarem situações que ela poderia mentalizar como divertidas e positivas, como fica claro quando a alegria entra no local e começa ela e as antigas emoções a criar ideias mais alegres. E a ansiedade não gosta disso nem um pouco. Essa atitude revela como ela de fato, naquele momento, estava focada a qualquer custo em seguir o seu plano. Se ela fosse inscrita aqui no nosso canal, com certeza nunca teria feito isso, já que ela teria assistido alguns dos melhores vídeos do YouTube e estaria mais relaxada. Faz o seguinte, pega essa dica pra você e se inscreve agora mesmo. Tá esperando o quê? Quando a tristeza retorna para o centro de comando, ela consegue se esconder das novas emoções por algum tempo e meio que atrapalhar um pouco os malignos planos da ansiedade. E uma das coisas que a emoção azul iria fazer era trazer as antigas de volta junto com o senso de si mesma, que a ansiedade tinha jogado fora pelo mesmo duto. O detalhe é que assim que ela percebe o plano da emoção azul, ela simplesmente destrói todo o duto que levava as memórias para longe, impedindo que elas regressem com o senso de si mesma e fazendo com que as peças quase caíssem em cima do grupo da alegria. Ela foi muito egoísta e cruel com essa ação. Ai, ninguém merece isso. Depois de várias coisas ruins que ela já tinha feito, vemos que a Riley tá uma completa pilha de nervos. E para completar o quadro emocional complicado em que ela estava passando, a ansiedade começa a fazer a mente focar no objetivo de fazer os 3 pontos que nenhuma caloura tinha feito antes. Ela começa a querer fazer isso a todo custo, a tal ponto que a gente vê ela simplesmente dando um esbarrão muito violento em cima da Grace, que era uma das suas melhores amigas até 2 dias antes. Essa atitude, que foi totalmente motivada pelas ações da ansiedade nos últimos dias ocupando a central de controle, foi algo que poderia ter machucado gravemente a sua amiga e ainda faria a Riley perder qualquer chance de ter uma vaga no time de hóquei. Ou seja, a ansiedade estava tão cega para atingir o seu grande objetivo que não conseguia perceber que as suas ações iriam acabar realizando exatamente o contrário. Cabeça oca! E tudo isso acabou chegando a um ponto insustentável onde a mente da protagonista com seus pensamentos ficaram a 1000 por hora, o que gerou o ataque de pânico que a gente vê ela sofrendo enquanto tá sentada no banco durante o jogo de hóquei. O pior é que quanto mais ela ficava instável, mais rápido a ansiedade operava os botões da mesa, tornando a catástrofe ainda pior, se não fosse pela intervenção da alegria, que entendeu tudo o que precisava ser feito para salvar a mente
e talvez até mesmo a vida da garota. Em outras palavras, a ansiedade poderia ter matado a Riley. Essa, dentre todas, foi a pior ação que ela podia ter realizado durante o segundo filme. A parte boa é que tudo acabou terminando bem, e a ansiedade agora tem uma poltrona de relaxamento e uma xícara de chá calmante. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!